Olá pessoal, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui para a nossa segunda parte da nossa série sobre a Reforma Protestante. Antes de nós iniciarmos aqui o nosso vídeo, gostaria de pedir a você, deixa aí aquele like. O like é muito importante para nos ajudar a tornar esse conteúdo relevante aqui dentro do canal do YouTube. Vai aí, deixa o like rapidinho. Aproveita e já se inscreve no canal, ativa o sininho para você ficar por dentro das novidades que são colocadas aí toda semana, tá? Vamos aqui para o nosso esboço. Nós falamos sobre o John Wycliffe, né? Nós vamos falar sobre, aliás, sobre o Wycliffe, né, na última, e nós vamos falar sobre John Hus aqui agora. É o Jan Hus. Jan Hus, também conhecido em português como João Hus, né? O famoso reformador da Boêmia nasceu em Husenik, 75 quilômetros de Praga, possivelmente dia 6 de julho de 1369, como acreditam, tendo sido queimado vivo em Constança em 6 de julho de 1415. O nome Hus é uma abreviação de seu lugar de nascimento, feito pelo próprio em cerca de 1399. Anteriormente era conhecido como Jan Husenek, ou em latim Johannes Husenetz. Seus pais eram checos de poucas posses. Teve de ganhar a vida cantando e prestando serviços na igreja. Sentiu-se atraído pela profissão clerical, não tanto por um impulso interior, mas pela atração de uma vida tranquila como clérigo. Estudou em Praga, onde teria estado por volta de 1386, foi grandemente influenciado por Stanislav Zenosma, que mais tarde se tornaria seu amigo íntimo e finalmente um grande inimigo. Como estudante, Hus não foi excepcional, mas aplicado. Nos seus escritos, usava frequentemente citações de John Wycliffe. Era uma personalidade de temperamento quente. Em 1393, concluiu bacharelado em letras, 1394 bacharelado em teologia e 1396 o mestrado. Em 1400 foi ordenado padre. Em 1401 tornou-se reitor da Faculdade de Filosofia e no ano seguinte foi reitor da Universidade de Carlos. Em 1402 foi nomeado também pregador na igreja de Belém, em Praga, onde pregava em língua tcheca. Hus pregava o sacerdócio universal dos crentes, no qual qualquer pessoa pode comunicar-se com Deus sem a mediação sacramental e eclesial. Antes de ser queimado, Hus disse as seguintes palavras ao carrasco: vocês hoje estão queimando um ganso. Hus significa ganso na língua boêmia, mas dentro de um século encontrar-se-ão com um cisne. Este cisne vocês não poderão queimar. Costume-se identificar Martinho Lutero, né? Que 102 anos depois pregou suas 95 teses em Wittenberg com esta profecia. Só que esse evento das 95 teses, que muitos atribuem que ele pregou na porta da igreja, não se tem comprovação histórica, tá? Isso aí é conforme a tradição, mas na verdade não se tem comprovação. Outro camarada aqui é o Jerônimo de Savonarola. Um dos percussores da reforma foi esse Jerônimo de Savonarola. Girolamo Savonarola, Ferrara, 21 de setembro de 1452 e Florença, maio de 1498, cujo nome é, por vezes, traduzido como Jerônimo. Savonarola, ou Hieronymus Savonarola, foi um padre dominicano e pregador na Florença renascentista que ficou conhecido por supostas profecias pela destruição de objetos de arte e artigos de origem secular e seus apelos de reforma da Igreja Católica. Savonarola veio de uma antiga e tradicional família de Ferrara. Devotou seu estudo de filosofia e medicina em 1474. Durante uma viagem a Faenza, ouviu um sermão proferido por um padre agostiniano que o fez resolver renunciar ao mundo, incorporando-se à ordem dominicana na Bolonha, sem conhecimento de seus pais. Savonarola denominava-se um profeta e escreveu sobre suas supostas visões em seu Compendium Revelationum, em que ele associava a corrupção do clero com um dilúvio de pecados de libertinagem o rei Carlos VIII da França a um novo Ciro. Quando a França invadiu a Itália e ameaçou intervir em Florença em 1494, essas profecias pareceram se realizar em Savonarola. Conseguiu suporte público para afastar os Médici do poder e declarar Florença uma república popular. Em 1495, quando Florença recusou participar da Santa Liga junto ao Vaticano para se opor à invasão francesa, Savonarola foi convocado a Roma pelo Papa Alexandre VI.
Savonarola recusou a convocação e prosseguiu a desafiar o Papa, pregando sobre a proibição declarada em Florença uma nova Jerusalém, o novo centro do cristianismo no mundo, e começando uma campanha puritana que é lembrada especialmente em virtude de suas recorrentes fogueiras das vaidades. Então, ou seja, esses eventos, né, que desses camaradas que já tinha aí, ou seja, profecias, né, o camarada chegar a proferir ali uma nova Jerusalém, ou seja, fazer do estado uma nova Jerusalém ali. Olha só para você ver. Então já não são ideias aí tão novas, né, que as pessoas, essas profecias que a gente vê as pessoas falando sobre a volta de Jesus aí, sobre não sei o que mais o que. Então, ou seja, não são coisas novas, tá, pessoal? Isso aí desde essa século XIV, século XIII ao XV ali, você vê que já vinha o pessoal, ou seja, até antes. Lá na igreja primitiva já tinha. Mas continuou com o passar do tempo, ou seja, sempre tem os chamados pseudo-líderes ou pseudo-profetas, né? Nesses eventos, obras de artes, livros e outros objetos que eram considerados produtos da vaidade humana, luxo desnecessário de natureza imoral, eram coletados e queimados publicamente. Obras de Ovídio, Propertius, Dante, Boccaccio, Botticelli e Lorenzo di Credi, entre outros, foram queimados nesses eventos, que por sua vez não passaram desapercebidos pelo Vaticano. Em retaliação, o Papa excomungou Savonarola em maio de 1497 e ameaçou uma interdição em Florença. Uma ordalha foi proposta por um pregador rival em Florença em 1498 para testar a investidura divina de Savonarola, o que resultou em fiasco e reverteu a opinião popular contra ele, sendo Savonarola preso com mais 2 frades seus aliados. Sob tortura, Savonarola confessou que havia inventado suas visões e profecias, e em 23 de maio de 1498, a Igreja Católica e as autoridades civis condenaram os 3 frades à morte por enforcamento e a serem queimados em praça pública, tá? Para você ver que realmente o Estado era a igreja e ela condenava mesmo à morte. Savonarola, acreditando ser a voz de Deus, tinha o hábito de clamar para que o poder divino fulminasse. Se ele estivesse errado, ele dizia estar disposto a caminhar sobre o fogo para provar a retitude de suas pregações. Quando o frade franciscano aceitou o desafio, dizendo que achava que ele seria queimado, mas que seu sacrifício serviria para tirar a ilusão do povo, Savonarola não se mostrou mais disposto e desistiu da prova. Que é justamente isso, né, pessoal? Quando você pega um falso profeta, é quando você põe ele à prova. Quando você chega ali diante dele e faz ele afirmar aquilo que ele está pregando. Muitas vezes ele está pregando a mentira lá, falando que vai fazer, e não faz na verdade. Na hora que você aperta, ele não faz nada. Então o camarada foi lá, confrontou esse Savonarola lá, falou: ó, você vai fazer. E ele foi lá, ó, correu do pau. Um frei dominicano discípulo de Savonarola aceitou o desafio em seu lugar e o circo foi armado em Florença. A multidão compareceu para assistir a uma tragédia ou a um milagre. O representante de Savonarola, porém, inventou uma desculpa para não caminhar sobre o fogo e, após vários insultos de lado a lado, acabou não havendo a esperada ordalha pelo fogo. Depois desse fracasso, a influência de Savonarola foi diminuindo e logo seus inimigos o levaram à autoridade secular. Algumas confissões foram obtidas sob tortura e ele foi condenado à morte na fogueira. Ele seguiu para a morte com fortitude e grandeza. Alguns até acreditavam que fosse um santo. Morreu 25 de maio de 1498. Então, por aí vocês verem. Os falsos profetas já circundavam ali a reforma protestante, tá? Pedro Valdo. Em francês, Pierre Valdez, ou de Vaux, 1140-1205, esse aí é até anterior a esses que eu falei aí nos vídeos aí, tanto do anterior, que é a parte 1, e esse agora. Foi um rico comerciante religioso de Lyon, líder dos valdenses, movimento cristão da Idade Média. Decidiu abandonar todos os seus bens, com exceção daquilo que fosse necessário para o sustento de sua família. Um grupo de discípulos logo se formou, tornando-se conhecidos como os pobres de espírito. Valdo e seus seguidores passaram então a pregar suas ideias pela região. Em virtude de sua recusa em interromper suas pregações, eles foram excomungados em 1184. Entre 1170 e 80, Valdo encomendou de um clérigo uma tradução, ou ele mesmo traduziu, segundo fontes existentes, do Novo Testamento para o franco-provençal, língua local da época. Por isso ele é reconhecido como sendo o mentor da primeira tradução da Bíblia em uma linguagem moderna, que não fosse o latim. Devido às recusas dos sacramentos e dogmas católicos, a ele é atribuído o título de pré-reformador, lançando as bases ideológicas que culminaram na reforma protestante com Martinho Lutero. Muito de sua vida é desconhecido. Fontes existentes relatam que ele era um rico comerciante de roupas de Lyon
e que era instruído. Valdo encomendou uma tradução do Novo Testamento para o francês provençal, língua local da época. Pregadores leigos não clérigos passaram a palavra adiante. Depois os valdenses começaram também a pregar o evangelho. Os bispos ficaram descontentes que Valdo e seus seguidores estavam invadindo suas tarefas de pregação. Nesse mesmo período, houve um movimento no sul da França conhecido como catarismo, também conhecidos como albigenses, seita gnóstica maniqueísta, o que aumentou a repressão da igreja. Embora os valdenses possuíssem uma doutrina totalmente diferente da seita dos cátaros, a igreja reprimiu qualquer discordância dogmática. Pedro Valdo possivelmente morreu no início do século XIII. Possivelmente na Alemanha, ele nunca foi capturado e seus restos mortais permanecem desconhecidos. Por 3 séculos, a igreja perseguiu os valdenses. Se retirando de lugar em lugar, eles se apegaram às escrituras e os pregadores leigos continuaram a espalhar os pontos de vista reformados. Depois foram encontrados em movimentos posteriores, como o movimento dos franciscanos e no protestantismo. Deveras, a maioria dos valdenses se uniu aos protestantes durante a Reforma Protestante. Aqueles que permaneceram nos Alpes, entretanto, mantiveram sua identidade preservada. A Itália concedeu liberdade religiosa aos valdenses somente em 1848. Então, por aí você já vê que antes da Reforma Protestante já existia esses indivíduos, os valdenses. E esses indivíduos, o que eles faziam? Eles já pegavam ali, quando veio a Reforma Protestante, se juntaram aos que tinham aquela ideia, que estava divulgando a Bíblia, divulgando a palavra, né, que estava sendo traduzida ali na língua comum do povo. Então, ou seja, eles aderiram a esse movimento, ajudaram esse movimento a ter aí essa evolução, como nós vimos até chegar ao que culminou aí justamente no rompimento, né? No rompimento da quantidade de pessoas com a Igreja Católica. Agora nós chegamos aqui a Martinho Lutero. Nasceu no dia 10 de dezembro de 1483 em Eisleben, na Alemanha. Como era costume naquele tempo, foi batizado um dia depois do nascimento. Isso ocorreu na igreja de São Pedro e São Paulo daquela cidade. O menino recebeu o nome de Martinho por causa de Martinho de Tours, o santo lembrado naquele dia. O pai de Lutero, Hans Luder, pertenceu a uma família de camponeses da aldeia de Mora, ao sul de Eisleben. Em 1484, ele se mudou com a família para Mansfield, onde foi trabalhar na mineração de cobre, uma atividade em expansão naquele lugar. Com isso, seu padrão de vida melhorou consideravelmente. Em Mansfield, Martinho Lutero frequentou a escola latina até que em 1497 se transferiu por um ano para a conhecida escola da Catedral em Magdeburgo. No ano seguinte, começou a estudar na escola paroquial de São Jorge Eisenach, onde residiam vários parentes de Lutero. Como muitos alunos naquele tempo, o jovem ganhava parte de seu sustento cantando em coros que iam de porta em porta, dando a doadores piedosos a oportunidade de fazer uma contribuição considerada agradável a Deus. Em Magdeburgo e Eisenach, Lutero também entrou em contato com a manifestação de intensa piedade laica que teria uma grande influência sobre ele no futuro. Como filho de alguém que era membro de uma burguesia em ascensão, Lutero teve a possibilidade de ingressar na universidade. Na primavera de 1501, iniciou seus estudos na Universidade de Erfurt. Teve infância dura, sujeita em casa e na escola a disciplina severa. Estudou filosofia minimalista com tendência relativista, que eliminava a harmonia entre a ciência e a fé. Um ano e meio depois, passou no exame de bacharelado em filosofia e deu continuidade aos seus estudos. Em 1505, recebeu o título de mestre em artes, Magister Artium, também por insistência da família. No mesmo ano, deu início ao curso de Direito, que deveria lhe abrir caminho para uma bem-sucedida carreira profissional. No dia 2 de julho de 1505, quando voltava de Mansfield, Lutero foi surpreendido por uma tempestade na aldeia de Ostortenhen. Um raio que caiu perto dele deixou tão assustado que exclamou: "Santa Ana, me ajude e me tornarei monge." Nem mesmo naquela época, o final da Idade Média, esse tipo de voto feito num momento de dificuldade seria visto como obrigatório. Então, ou seja, por aqui eu já estou trazendo para vocês verem como que Martinho se tornou o monge, como ele começou ali a ter acesso à igreja, como ele veio ter acesso à igreja. Lutero, porém, viu nesse acontecimento um chamado divino e ficou fiel à sua promessa.
2 semanas depois, contrariando a vontade expressa do pai, Lutero entrou no mosteiro negro da Ordem dos Agostinianos Eremitas, na cidade de Erfurt. Segundo o pensamento da igreja naquele tempo, o ingresso numa ordem monástica era a única possibilidade de alguém receber uma espécie de segundo batismo e, com isso, o perdão de todos os pecados. A vida no mosteiro era vista como um caminho mais seguro rumo à salvação. Tudo indica que no dia 3 de abril de 1507, Lutero foi ordenado ao sacerdócio da Catedral de Erfurt. No dia 2 de maio, viria a celebrar a sua primeira missa. Então, ou seja, naquela época, como a igreja governava tudo, então imperava justamente essas doutrinas que a gente vê hoje. Ou seja, se a pessoa não seguir, ela vai ir para o inferno, ela vai ser condenada, ela vai ser amaldiçoada, etc. e tal. Então, ou seja, o camarada teve ali um livramento, né, um suposto livramento ali que ele teve, porque o raio não caiu em cima da cabeça dele. Ele fez esse voto, ele se sentiu compelido ali a entregar a sua vida ali. Não foi nem para Jesus, né? Porque ele entregou a sua vida ali, foi justamente para Santa Ana. Então, ou seja, já começou por aí a questão do reformador aí, que deu origem ao protestantismo que a gente vê nas igrejas aí hoje, né? Então, ou seja, então aí é o contexto para vocês verem o que aconteceu. Ou seja, o camarada que era Lutero, com medo justamente de tudo isso, ou seja, por que eu coloco aqui que a vida mosteira é vista como um caminho mais seguro rumo à salvação? Porque quem ingressava justamente pensava dessa forma, que poderia livrar, no caso, se livrar da petição eterna e ali adquirir a salvação de uma forma mais segura, tá? No dia 9 de março de 1509, o grau de bacharel em teologia, bacalaureus bíblicos, e a partir daquele momento Lutero tinha também a tarefa de ensinar os livros bíblicos na faculdade de teologia. Em Roma, Lutero relatou que pela primeira vez se sentiu ofendido e começou a questionar a comercialização e banalização da religiosidade. Em 1512, recebeu o grau de doutor em teologia e foi incumbido de assumir o professorado que havia sido em Staupitz. Ele assumiu na área de teologia, mas sem especificação mais exata. Foi o próprio Lutero quem decidiu a sua atividade docente, acima de tudo, a explicação de livros da Bíblia. Assim, a partir do verão de 1513, Lutero regularmente fazia preleções sobre livros bíblicos. Paralelo a isso, Lutero assumiu tarefas adicionais de sua ordem monástica. Em 1512, tornou-se subprior, deu acadêmico e pregador do convento. 3 anos mais tarde, passou a ser vigário distrital dos 11 mosteiros agostinianos que ficavam na Saxônia. Lutero vivia inquieto ao pensar na sua fragilidade moral e nos juízos de Deus. Jejuava, praticava vigílias de oração, mas sem conseguir paz. Estudando as cartas de Paulo aos Gálatas e aos Romanos, encontrou uma solução. Achou que não deveria se importar tanto com aquilo que fazia, precisava apenas ficar firme na fé e na confiança em Jesus Salvador. Ele dizia, é a fé e não as boas obras que salvam o homem. Tá? Então essa ideia de salvo pela fé vem justamente partir de Lutero, tá? Para Lutero, o homem foi totalmente corrompido pelo pecado original, e então só pode pecar, o livre-arbítrio está vendido ao pecado e não se pode apelar para ele. A concupiscência desregrada, que é o próprio pecado, é inextinguível no homem. Só lhe resta confiar, ter fé nos méritos de Cristo, porque ninguém tem mérito próprio, tá? Então, quando nós pegamos aqui o texto de Lutero, nós vemos aqui justamente essa questão. Porque, ou seja, que ele começa ali a formular as suas ideias no seu estudo através da Bíblia, e ali ele começa a romper justamente com a Igreja Católica. O que acontece hoje nas igrejas, por que você acha que tem esse monte de denominações aí? É justamente por causa de Lutero. Lutero era um monge, ou seja, fazia parte da igreja que tinha na época, que era católica. E ali ele criou, ou seja, a sua própria visão. Começou a dar lugar à sua própria visão, criou-se ali as suas congregações ali, ou seja, ele juntou com quem apoiava as suas ideias. E ali seguiram para abrir e formar as suas congregações. Hoje você não vê isso, ou seja, as pessoas estão lá dentro da igreja, ela sai daquela igreja e forma uma congregação. O cara já vira um pastor, já vira um sacerdote, já vira um líder, né, um profeta, um apóstolo. Por quê? Porque estava naquela igreja, não concordava com o camarada que estava lá, com os ensinos, ficou lá um tempo para poder aprender. Depois que aprendeu tudo que tinha para aprender, saiu dali e fundou sua própria igreja. Isso tudo com o intuito do quê? De ganhar dinheiro, que hoje a igreja ela não é fundada para pregar o evangelho, ela é fundada para poder ganhar dinheiro. Infelizmente, a maioria são assim.
Então hoje nós encerramos a nossa segunda parte desse vídeo sobre a Reforma Protestante. Já agradeço a vocês por terem ficado comigo aqui até o final desse vídeo. Não deixe de comentar, curtir e compartilhar o vídeo para nos ajudar na divulgação e se inscreva aqui no nosso canal. Se inscreva no nosso canal, vai aí, ativa o sininho para você ficar por dentro das novidades. No mais, eu agradeço a todos vocês, desejo muito sucesso, um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade.